Sacrifício por Amor, de Humberto Fabre, parte 1, prefácio. Quantas vezes nos defrontamos com situações que verdadeiramente nos surpreendem? Nesta minha narrativa, exponho acontecimentos relacionados a fatos que ocorreram há aproximadamente 7 séculos. Que esse período que menciono não seja para o leitor o ponto central de sua surpresa, posto que poderíamos nos perguntar: o que é o tempo? Como mensurar, diante dele, sentimentos e emoções? Estariam nossas existências marcadas indelevelmente por uma medida que convencionamos para gerir os nossos dias, meses e anos? Sabemos que cada um de nós tem a sua história marcada por acertos e desacertos diante das criaturas com as quais nos relacionamos, seja qual for a dimensão em que nos encontramos. Sabemos, ademais, o quão responsáveis somos pelos pensamentos e ações a essas criaturas dirigidos, todos eles passando a ser o patrimônio que nos pertence, na condição única de sermos herdeiros de nós mesmos. Exatamente por isso é que encontramos a recomendação de Jesus em relação ao solvermos as nossas pendências, perdoando e pedindo perdão dos deslizes cometidos pelo simples fato de ainda nos desconhecermos, por estarmos na posição de espíritos em evolução. Espero, pois, sinceramente, que este singelo relato das minhas experiências possa lhe servir como um alerta quanto à construção dos nossos relacionamentos. Que estes não estejam pura e tão somente atendendo aos nossos interesses imediatistas, que tenhamos, em vez disso, o cuidado de observarmos que somos todos irmãos e, como tal, nossas ações podem e devem se fazer fraternal. Tenhamos a certeza de que, ao adotarmos conscientemente essa postura, agiremos conforme, ou o mais próximo possível, do segundo maior mandamento ensinado pelo Cristo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pietro, capítulo 1. Por direito. Passava o ano de 1247, próximo às comemorações da Páscoa do Nosso Senhor, quando se iniciou o embate entre a minha família e a do nosso vizinho. Tudo acontecia por entendermos que a parte da gleba que nossos avós haviam cedido e combinado com seus antepassados não havia sido um bom negócio para nós, os herdeiros. Ademais, meu avô paterno tinha, na verdade, emprestado um bom pedaço de terra e não vendido para o vizinho, para que ele pudesse expandir o cultivo das videiras. Em se tratando de uma gleba altamente produtiva, decidi que já havia passado da hora de solucionar aquela questão do empréstimo. Inicialmente, solicitei o retorno do terreno, ao que fui contemplado com uma oferta de aluguel, ou mesmo da compra daquela parte da minha propriedade. Contudo, ambas as propostas não me interessaram, uma vez que, com a reintegração daquela área, eu poderia também me apoderar das videiras altamente produtivas, as quais, no final, me pertenciam por direito, segundo a minha opinião. Além da produtividade de toda a propriedade dele, que, como eu disse, era altíssima, os lucros com a comercialização do vinho aumentavam-lhe a riqueza. Sendo assim, eu, retomando a gleba que me pertencia, poderia inclusive aumentar a minha capacidade de enfrentar a concorrência com a qualidade que as videiras apresentavam. Ora, ver parte do meu patrimônio sendo usado sem qualquer ganho efetivo corroía-me o íntimo. Por isso, a partir daquele momento, eu não admitiria que essa situação continuasse, pouco me importando que o acordo envolvendo a terra tivesse sido realizado entre cavalheiros, até porque o centro da Itália era conhecido por ter grande capacidade de produção de vinho. Assim, ele que fosse buscar novas terras. O ouro já garantido até então enchia-lhe os cofres. Com isso, ele poderia muito bem comprar o que quisesse. Giuseppe, como se chamava o proprietário vizinho, relutava na devolução, mas diante da pressão que eu exerci, finalmente ele acabou cedendo. Não, porém, sem um desaforo. Este, dirigido a mim e a minha família, foi de um absurdo sem conta. Com efeito, o miserável fez o favor de me devolver a terra em sua condição original, ou seja, sem que uma videira qualquer continuasse plantada. Tal situação eu não pude suportar.
posto que afetava o meu orgulho. Assim, estimulando os meus filhos e o séquito de soldados que mantínhamos à guisa de proteção, não tivemos dúvidas em sacarmos as armas e nos colocarmos em campo para a batalha. O confronto foi inicialmente respondido à altura pelo meu competidor, com perdas de ambos os lados, incluindo meu filho mais velho, que pereceu logo no primeiro dia de luta. Foi alvejado por uma flecha certeira, atingindo exatamente na viseira do capacete, o que o levou à morte instantânea. Apesar de estar habituado nas diversas disputas entre feudos ou reinos, a combater e ver amigos ou alguns parentes parecerem ao meu lado, a morte do meu querido Pietro, nome dado em homenagem ao santo, explodiu em mim um ódio avassalador, servindo, a partir de então, de pretexto para a vingança. Intensifiquei, pois, a luta contratando mercenários, verdadeiros lobos sanguinários, ao mesmo tempo em que comprava a peso de ouro alguns dos soldados do meu vizinho que o traíam. Giuseppe não resistiu muito tempo à pressão, sendo batido em poucas semanas de luta. Quando se rendeu, depois que os seus recursos em homens e armas já haviam praticamente chegado à exaustão, enclausurados que se encontravam em sua cidadela, mandei meus homens passarem a fio de espada todos que lá se encontravam. Como o miserável se entregou pedindo clemência, o que eu não atendi, logicamente, ordenei que todas as execuções fossem realizadas na sua frente, não importando a idade ou o sexo dos indivíduos. Apenas reservei para mim os membros de sua família, os quais, após o banho de sangue dos demais, executei com requintes de crueldade. Enfim, encerrada a disputa, eu não só me encontrava de posse da minha parte das terras, mas também da propriedade conquistada. Quanto aos outros nobres e o rei, a desculpa que eu utilizei para legitimar a reintegração veio bem a calhar, a invasão que o vizinho havia realizado. Como poucos conheciam o acordo dos nossos avós, o qual fora realizado sem qualquer registro, a razão e o direito estavam, pois, do meu lado. Em pouco tempo, toda a produção das minhas terras e daquelas que eu havia conquistado traziam resultados enormes para os meus cofres. Com esse ouro, aliás, eu calei a boca de nobres e de bajuladores do rei Frederico II, o monarca da época. Capítulo 2. Estranhos espetáculos. Tempos depois. Como Deus pode existir se não conheço sequer um minuto de paz, junto à minha esposa e aos meus 4 filhos, a família que tanto amo? Meu filho mais velho, com 27 anos apenas, estava literalmente sendo consumido por um câncer, a lhe torturar cruelmente de maneira gradativa e rotineira, levando-o cada dia mais próximo da morte. Por sua vez, as 2 meninas, minhas gêmeas queridas, adolescentes ainda, passaram a apresentar distúrbios psiquiátricos adiantados, ao passo que o caçula, meu tesouro, parecia que estava indo para o mesmo caminho do irmão mais velho, porque suas indisposições intestinais, apresentadas a princípio, foram na verdade diagnosticadas como fruto de um tumor maligno. Os recursos financeiros seriam suficientes para arcar com nosso estilo de vida e com aqueles custos voltados para a saúde. Para que servia então todo o patrimônio herdado diante de tanta infelicidade? Tínhamos até então uma vida perfeita. Éramos alvos de comentários de amigos, os quais diziam com regularidade que o casal Pietro e Isabel viviam como 2 criaturas felizes e abençoadas, tal como num conto de fadas. Apesar dos exageros, havia de fato vários pontos verdadeiros nisso, até o dia em que o nosso primogênito nasceu. Recordo-me que tão logo a minha amada esposa retornou para o nosso lar, envolta nas mais queridas vibrações e abrigada em esperanças e sonhos, algumas ocorrências estranhas tiveram início, ruídos inexplicáveis durante a noite. A princípio, no quarto do nosso bebê, eram percebidos em todos os ambientes da nossa casa. Apesar de contarmos com a assistência dos profissionais altamente especializados da empresa construtora para descobrir o problema na edificação, que fora recentemente entregue em bairro nobre da nossa cidade, nada de anormal foi encontrado em relação à estrutura do prédio.
E não poderia mesmo, porque eu não havia poupado recursos para colocar em casa o que havia de melhor em todos os sentidos. A decoração fora também primorosa, com arquitetos altamente recomendados de fama reconhecida, trabalhando em nosso favor. Após as vistorias realizadas, passei a acreditar em alguma brincadeira de mau gosto de jovens desocupados. Pensando assim, contratei seguranças que, apesar da vigilância, nunca localizaram criatura alguma que sequer passasse próximo à propriedade. No entanto, os ruídos surdos continuavam, ora com sons produzidos dentro da madeira de alguns móveis, ora parecendo vir do interior das paredes. Com o passar dos tempos, fomos nos acostumando, não dando maior importância às ocorrências, que foram gradativamente desaparecendo até que as gemas nasceram. A partir desse instante, não apenas os barulhos retornaram, mas foram também intensificados, com objetos que iam ao chão e geralmente se espatifavam sem qualquer relação com correntes de ar, movimentos no terreno ou outro feito natural. Tão logo nos acomodávamos para o repouso rotineiro, o espetáculo começava. Aos poucos, fui me convencendo de que o problema de fato era o terreno. Eu não achava mais qualquer outro ponto relevante que explicasse tudo aquilo. Alguns conhecidos chegaram a mencionar crendices e misticismos, dizendo que o local poderia ser assombrado com as besteiras de espíritos. Obviamente, achei tudo aquilo uma arrematada bobagem de mentes desocupadas e iludidas com histórias de fantasmas ou outros apontamentos que me soavam simplesmente ridículos. Diante do quadro que não se alterava, decidimos nos mudar dali, apesar de adorarmos a casa, seu estilo, a decoração e a sua localização privilegiada. Com a mudança, preferimos inclusive uma nova decoração, decidindo não levar a maioria dos objetos da casa anterior. E pareceu-nos que havíamos acertado na decisão, porque os ruídos não retornaram até o nascimento do nosso caçula. Observávamos algo não rotineiro e sem muita frequência, mas à medida que os nossos filhos foram crescendo, os estampidos voltaram. Estavam agora associados a um verdadeiro festival de horror, em que objetos eram quebrados e às vezes arremessados na minha direção ou na dos meus filhos. Isabel era a única pessoa um pouco mais poupada, ficando, contudo, perturbada com os ruídos durante a noite, tal como todos nós. Apesar de não estarmos vinculados a religião alguma, um dos nossos vizinhos tomou a iniciativa de trazer um sacerdote até o nosso lar. Ele fez os procedimentos que a sua doutrina recomendava, o que nos trouxe certo alívio por alguns dias. Decidimos, então, diante da nossa total incompetência em lidar com aqueles fatos inusitados, realizar a nossa terceira mudança, tomando os mesmos cuidados que da vez anterior em relação à decoração e aos objetos. Foi outra decepção. Aquele show infeliz teve início em poucas semanas. A única paz possível se dava no meu escritório, num prédio comercial no centro da cidade, de onde administrava os inúmeros imóveis os quais faziam parte do pacote herdado dos meus pais. Mesmo assim, a minha produção era pífia, pois as noites mal dormidas me extenuavam as forças. Meu sistema imunológico, destrambelhado pelo estresse, fazia-me experienciar uma sucessão de gripes, períodos de revés com vírus oportunista do herpes, entre outras indisposições e desconfortos. Confesso que em muitos instantes a ideia da morte me visitava, no sentido sempre de me aliviar daquele suplício sem fim. Capítulo 3. Pesadelos ameaçadores. Eu administrara com Isabel os problemas dos sonhos e pesadelos dos nossos filhos, cuja regularidade se tornara excessiva desde a primeira infância, um problema para o qual a medicina não encontrava qualquer explicação. Também a psiquiatria ou outra terapêutica não apresentavam soluções suficientes em seus postulados, aliado ainda ao nosso puro preconceito, bem como da sociedade com a qual nos relacionávamos, que não aceitava qualquer assistência não comprovada pela ciência oficial. Todavia, exatamente eu, Pietro,
Também passei a vivenciar pesadelos horríveis, apesar de as minhas noites até então terem sido completamente neutras em matéria de sonhos, até porque para mim o repouso, quando possível, diante daquele inferno de sons e quebradeiras, era um total desligamento do meu cérebro. Recordações dos sonhos ou de qualquer outro episódio onírico nunca aconteciam para mim. No entanto, com a enfermidade das gêmeas, algo de inusitado passou a ocorrer. Algumas criaturas com as características demoníacas umas e deformadas outras, sempre trajando vestimentas que me pareciam ser do século XIII, surgiam-me em pesadelos com posturas acusatórias, uma verdadeira promotoria infernal. Via-me sempre no centro de um anfiteatro, cercado por aqueles estranhos personagens que me acusavam de assassino vulgar, informando-me que os demais componentes da minha família, com exceção da Isabel, eram tão ou mais culpados que eu. Diziam serem vítimas da minha crueldade, mas que haviam nos encontrado e fariam justiça, cobrando cada gota de sangue derramado. O sofrimento em que viviam seria dividido conosco, informavam. Comunicavam-me ainda que nós, ou seja, o meu grupo familiar, tivera muita sorte, porque muitos daqueles que padeceram por nossa crueldade haviam desistido do processo, o que não era o caso deles, cuja perseverança tinha sido compensada. Eu lhes pedia clemência, que poupassem meus filhos, contudo, tão logo procedia dessa maneira, as gargalhadas soavam estridentes, vindo alguém na minha direção para tentar me esganar, o que fazia com que o meu despertamento ocorresse sentindo ainda suas mãos fortes e calejadas no meu pescoço. A situação era de um horror tamanho que eu acordava aos gritos, com o corpo empapado de suor, como se estivesse de fato diante de uma morte trágica. Em algumas oportunidades, essas experiências oníricas infernais, um dos componentes daquele grupo, cujas características lhe atribuíam a posição de chefe, informavam-me aos brados: maldito seja você e todos os que estão debaixo deste teto, miseráveis assassinos são todos eles, cuja semelhança contigo em matéria de crueldade os coloca na mesma posição que a tua. Por isso, serão todos também justiçados de acordo. Saiba que esperamos muito tempo para que parte do teu séquito estivesse reunido, a fim de pegá-los todos de uma vez. Agora que estão todos juntos, aplicaremos os corretivos adequados. De nada adiantará tuas súplicas em favor de quem quer que seja, pois agiremos da mesma forma que você agiu conosco, não poupando qualquer um. No meu desespero diante daquele juiz implacável, pois era assim que me parecia, suplicava pelos meus filhos e não sei por que razão especial pelo meu caçula. Ele dava de ombros aos meus pedidos e completava dizendo: escute aqui, seu genocida e usurpador vulgar. Você não poupou sequer os bebês da minha casa. Acha mesmo que por acaso agirei de forma diferente quanto à família? O teu ouro comprou consciências completamente venais, fazendo com que não levassem diante da corte e não o colocassem em condição embaraçosa frente ao rei. Mas agora não existe recurso. Nenhuma moeda corrente poderá salvar a tua pele das torturas que implantaremos na tua miserável existência e na da tua amada família. O que vocês passaram até o momento é brincadeira de criança, comparado àquilo que os aguarda. Você não perde por esperar a víbora peçonhenta. Capítulo 4. Nada a perder. Não demorou para que eu constatasse algumas das maldições que aquela espécie de demônio me lançou em sonhos. Apesar de achar que tudo aquilo que eu passava em relação aos meus pesadelos fosse coisa de uma mente perturbada, com tantos problemas junto à minha família. O estado de saúde do meu filho mais velho declinou com tamanha rapidez que em poucas semanas estávamos inconformados diante do quadro de sua morte. Esta, com efeito, terminara por despedaçar o meu coração e o coração de Isabel. Inúmeras vezes, a ideia do suicídio me ocorreu diante do corpo inerte do meu primogênito. Contudo, as gêmeas e o caçula, o qual apresentava enfermidade semelhante à do meu mais velho, que acabávamos de sepultar, me deram coragem e forças suficientes para continuar na luta diária.
Amigos, alguns conhecidos e funcionários, incluindo ainda pessoas distantes, procuravam nos trazer um pouco de consolo diante da condição devastada que tanto eu quanto Isabel apresentávamos. Entretanto, os argumentos, via de regra, ficavam calcados na bondade e na justiça divina, sem que pudessem responder aos meus sinceros apelos com mais racionalidade, fora de colocações para mim, próximas da infantilidade de um Deus justo para eles e tremendamente injusto para comigo. No tocante àqueles sinistros ruídos e quebradeiras que, aliás, haviam dado certa trégua durante os últimos dias de vida do meu primogênito, chegamos a ouvir de uma senhora conhecida de Isabel as rematadas besteiras segundo as quais tudo o que ocorria conosco, o desconforto no lar e a enfermidade dos meus filhos, nada mais era do que obra do demônio, que procurava infelicitar a vida daqueles que não eram tementes a Deus. Honestamente, não sei como mantive o bom senso e a educação, não a expulsando de casa, ao ouvir asneiras tão gritantes diante da nossa completa infelicidade. Não tardou também para que os desentendimentos entre mim e Isabel começassem a ocorrer, em razão do meu estado alterado de humor. Para não piorar a situação entre nós, tive de recorrer aos facultativos, passando a utilizar uma medicação conveniente, no intuito de me acalmar frente a tantos problemas. Ocorre que, diante de tudo aquilo que nós experimentávamos, considerando uma expressão comum, se algo estivesse ruim, caso houvesse uma pequena chance, isso viria a piorar. Eis, pois, que apesar dos fármacos anestesiantes que eu tomava para dormir pela manhã, quando os efeitos estavam reduzidos, as imagens retornavam em pesadelos rápidos, porém, com feições cada vez mais cruéis. Uma semana exata após o passamento do meu filho, aquela criatura horrível de feições demoníacas com ares de mandante apareceu-me gargalhando sob a minha desdita e dizendo: "O teu queridinho primogênito já se encontra sobre as nossas garras. Saiba que o estamos supliciando como ele bem merece. Estou lhe informando isso para que você constate que a minha promessa de fazê-lo sofrer através dos teus cúmplices, os quais se encontram contigo na condição de filhos, está sendo cumprida à risca. Logo traremos também o seu caçula, em que estamos no momento aplicando todos os recursos para lhe agravar a enfermidade que lhe corrói gradativamente. Por conta disso, aliás, evitaremos o dispendio energético com a produção de ruídos e quebradeiras na tua casa. Dessa forma, conseguimos nos aplicar diligentemente na tarefa enfermiça, sendo possível trazer o teu queridinho para a nossa banda no menor prazo possível. Mas não pense com isso que a tua vida medíocre está menos complicada, pois saberemos administrar as situações de modo que a tua tortura se proceda regularmente. Uma situação não substitui a outra de maneira efetiva, já que utilizaremos outras técnicas para perturbá-lo devidamente. Recordo que me ajoelhei diante daquele misto de demônio e ser humano para rogar-lhe por misericórdia, mas fui tão violentamente espancado que despertei daquele pesadelo sentindo dores pelo corpo, como se tudo o que tinha sido dito e feito por aquele sujeito infernal fosse real. Sendo isso, ou não, o estado da minha mente perturbada, o fato é que o maldito se passou a cumprir sua promessa, o que levou a me sentir completamente culpado. Agora, eu acreditava piamente que tudo o que ocorria só poderia ser explicado pelas minhas projeções mentais em torno da minha família, principalmente dos meus filhos. Os ruídos e objetos quebrados pararam como que por encanto, mas as minhas noites e as de Isabel eram mal dormidas, em virtude de as gêmeas, ora uma, ora outra, despertarem aos gritos, colocando a casa em polvorosa, tamanho terror demonstrado naqueles minutos que pareciam intermináveis. Estava próximo da derrota quando um dos meus funcionários, pessoa muito religiosa, me acenou com a oportunidade de falar com o sacerdote da sua paróquia. Naquela altura dos acontecimentos, apesar de ser eu um ateu convicto, passei a não mais desprezar qualquer ajuda, mesmo que para mim muitas delas, ou por que não dizer, a maioria das que apareciam ligadas a religiões ou seitas serem total perda de tempo e geralmente também de dinheiro. Aliás,
Neste particular, dinheiro, é claro que eu me referia sempre aos seus postulantes, os quais me apareciam com a desculpa absurda de que Deus sempre é um devedor e nos compensará em dobro. Mesmo assim, pensava, sinceramente, o que mais eu tinha a perder. Capítulo 5. Revolta sem fim. Foi inimaginável a força que eu fiz quando recebi na minha sala de estar aquelas duas figuras simplórias, a do meu funcionário e a do clérigo da sua paróquia. Sentia-me realmente muito próximo da derrota. No entanto, diante de tudo que eu já havia passado e estava passando, precisava arrumar forças para continuar na luta junto à minha família. Como consegui, porém, tendo aquela situação à minha frente, aquilo era demasiado ridículo. O pobre do sacerdote, com suas vestes correspondendo à sua condição enquanto pessoa simples e sotaque italiano bastante carregado, iniciou com os cumprimentos normais. Logo em seguida, partiu para a visão de sua religião com relação aos fatos, bem como para as providências a serem tomadas quanto aos supostos demônios que infernizavam a minha vida. Notei que ainda me sobravam forças, posto que eu não os coloquei porta fora. Na verdade, somente não o fiz porque um misto de comiseração e compreensão me impedia de levar o intento adiante. Ouvi, pois, as recomendações do sacerdote e, em seguida, também o acompanhei em uma de suas tantas preces. Para mim, aquilo nada acrescentava, achando tudo uma tremenda pobreza intelectual e completo desprovimento de bom senso, aliado ainda à perda do meu precioso tempo. Tal como eles entraram em casa, saíram sem alterar minha maneira de pensar. Contei apenas com a felicidade de Isabel não estar presente, a fim de não se impressionar ainda mais com aquele verdadeiro festival de asneiras, o qual, via de regra, servia muito bem para manter boa parte da população iludida diante de suas dificuldades e necessidades, aliás, nunca atendidas pelos mandantes de plantão. Desnecessário é, pois, dizer que a minha realidade não foi alterada em coisa alguma, absolutamente, com aquele teatrinho ridículo junto ao tal clérigo. Mas não tardou para que o segundo grande golpe ocorresse dentro do nosso lar. Em questão de dias, o nosso caçula se mostrou abatido de tal maneira após a aplicação quimioterápica do dia que nos assombrou consideravelmente. Imediatamente chamamos o nosso médico particular, que após análises mais detalhadas, não acusou qualquer distúrbio de monta, informando-nos apenas que a indisposição se mostrava dentro do quadro esperado para os procedimentos que estavam sendo aplicados. A infelicidade, contudo, bateria com estrondo à nossa porta. Na manhã seguinte, quando Isabel foi ao seu quarto para ver como ele estava se sentindo, encontrou com a cor cadavérica implantada na face. O nosso menino tinha falecido durante a madrugada, sem que pudéssemos fazer coisa alguma, sequer estar ao seu lado naquele momento tão crucial para todos nós. Novamente a injustiça da vida, segundo eu entendia, apresentava sua conta trágica e impiedosa para nós, que poderíamos ter ofertado tudo de melhor para os nossos dois garotos e futuros herdeiros dos negócios. Restava-nos, então, somente a saudade mortal daqueles dois corações muito amados e perdidos para sempre. Além da revolta que se implantara em mim agora mais profunda com aquele segundo grande golpe que acabava de sofrer. Novamente, ideias de desistência da vida me assaltaram. Todavia, eu daria o troco para ela. Pensava não desistindo da luta. Pensava assim, apesar de ver minhas duas meninas verdadeiramente anestesiadas pelas medicações psiquiátricas, a tal ponto que as gêmeas tinham suas emoções praticamente suprimidas. Diante do corpo inerte do irmão, por exemplo, quase não derramaram uma lágrima sequer. Na verdade, elas só não tinham sido internadas ainda porque os custos todos do tratamento, incluindo acompanhantes e enfermeiras particulares, eram devidamente sustentados por nossos recursos. Ao mesmo tempo, diante da nossa total incompetência para alterarmos aqueles quadros, tanto eu quanto a minha esposa envelhecíamos a olhos vistos perante o sofrimento que se abatera de maneira tão cruel e em sequência. Contávamos tão somente com a insistência na vida para dar seguimento às tentativas de recuperação do equilíbrio das nossas meninas.
Tal situação, porém, víamos com grande ceticismo, já que seu quadro não se alterava em aspecto algum, muito pelo contrário. O aprofundamento da enfermidade se dava dia após dia. Não demorou para a tortura dos meus pesadelos retornar. Foi o tempo apenas de uma quinzena após a partida do meu caçula. A presença se fazia clara nos meus momentos oníricos, daquele verdadeiro demônio criado pela minha revolta diante de tanta dor e injustiça que a vida me promovia. Certa noite, ele me apareceu com seu estilo zombeteiro, olhando-me profundamente nos olhos. Destilando então todo o seu ódio, disse-me em tom de informação: "Você está apreciando os presentes que estamos lhe dando em caráter de rotina? Gostaria de lhe informar que não terminamos o serviço com você. Em vez disso, os desdobramentos que se fazem necessários e que obviamente são justos, continuarão sem qualquer interrupção. Conforme disse anteriormente, estamos envidando todos os nossos esforços para eliminar do teu convívio as criaturas do teu relacionamento, até que você mesmo retorne para o nosso convívio, rastejando como uma víbora, e dessa maneira possamos dar continuidade ao nosso processo de vingança, miserável assassino. A propósito, o teu queridinho caçula já se encontra em nosso poder. Daremos a ele o tratamento todo especial que reservamos para a tua família como um todo." Uma força inimaginável apossou-se de mim naquele trágico momento dos meus pesadelos e avancei contra aquela figura, querendo destroçá-la. Contudo, fui subitamente impedido por alguns dos seus comparsas, os quais se demonstravam criaturas tão cruéis quanto meu interlocutor. Despertei como um fugitivo vulgar, procurando no corpo me refugiar daqueles estranhos seres que, na minha opinião, nada mais eram do que fruto da minha imaginação superexcitada e eivada de uma revolta sem fim. Capítulo 6. Mar de infelicidades. As promessas continuavam a ser rigorosamente cumpridas por aqueles seres oníricos, uma vez que em pouco tempo as minhas duas garotas começaram a se manifestar de forma cada vez mais estranha para o dito comportamento normal. Apesar da terapia e dos medicamentos que lhe eram ministrados em caráter regular, passaram a falar, na maioria do tempo, frases ou palavras desconexas, mas sempre eivadas de algumas ameaças. O tom de voz era alterado nessas ocasiões, passando para algo rouquenho e masculinizado, como se fossem verdadeiras intérpretes de um gênio qualquer voltado logicamente para o mal. Por sua vez, a relação com a minha querida Isabel começou a se deteriorar à medida que o quadro das gêmeas apresentava maiores complicações. Estressados como nos encontrávamos, o relacionamento piorou, especialmente com a minha decisão de interná-las, uma posição literalmente contrária da minha esposa. Isabel insistia em experimentar como último recurso algum tratamento religioso ou espiritual, conforme a sugestão que recebera de uma de suas amigas que nos visitaram. Visavam elas a trazer um pouco de consolo para o mar de desgraças em que estávamos afundados. No entanto, minha posição era de total irredutibilidade, escorada, que se encontrava no meu ateísmo feroz e nas indicações do psiquiatra que atendia as duas garotas, cuja orientação se fundamentava em sua formação freudiana. Era ele, pois, completamente avesso às questões consideradas místicas. Assim, apesar dos apelos insistentes da minha esposa, ela terminou sendo vencida pela pressão que eu realizava com regularidade, apoiado que estava pelas orientações do terapeuta e do facultativo que nos atendiam particularmente. A separação das duas meninas foi bastante cruel para nós. Era como se elas também estivessem sendo sepultadas, desaparecendo do nosso convívio para sempre, apesar das visitas que poderíamos lhe fazer com regularidade. No meu caso particular, eu me encontrava tão revoltado com as provas que a vida me reservava que era incapaz de derramar uma lágrima sequer. Isabel, por sua vez, mais zelosa como sempre fora, não mais suportou a desagregação da nossa família e a minha completa apatia frente ao nosso relacionamento. Assim, em questão de dias após a internação das garotas,
tomou a decisão de se mudar para a casa dos seus pais, informando-me que muito provavelmente essa atitude terminaria se materializando num pedido de divórcio. Com efeito, os meus sonhos de uma vida repleta de felicidades ao lado da esposa e dos filhos encontravam-se simplesmente destruídos em questão de pouco mais de 5 anos, desde que aquele inferno dos ruídos em casa havia iniciado. Eu maldizia e culpava tudo e a todos, principalmente quando os negócios começaram a dar sinais negativos frente aos resultados anteriores, por conta do meu total desequilíbrio diante de clientes e fornecedores. Estes, a princípio, entendiam o meu estado de humor, sempre alterado. Contudo, com o passar do tempo, para uma boa relação comercial, aquela minha postura se tornou completamente inadequada. Nesse interim, aquelas figuras estranhas haviam desaparecido dos meus sonhos e pesadelos, dando-me uma espécie de trégua. Todavia, isso não durou muito, porque com a piora da minha saúde, que começou a se debilitar, dado o meu estado mental, o qual se desequilibrava gradativamente, recebi certa noite a visita daquele maldito mandante. Não poderia afirmar com certeza absoluta se estava de fato sonhando ou se divisava aquela criatura infernal ao vivo e em cores dentro do meu quarto, quando ele se apresentou com o seu sorriso sarcástico, dizendo: "Está contente agora? Caso não esteja, gostaria de lhe dizer que, da nossa parte, estamos muito felizes por estarmos próximos da finalização do nosso projeto envolvendo você. Esse projeto consiste justamente em destruir tudo aquilo que lhe pertence, a começar pela tua família, estendendo, obviamente, para os teus negócios, tal como você fez conosco, quando da tua sânia incontrolável de nos tomar tudo o que tínhamos. Em breve, quando estará definitivamente em nosso poder, faremos você rastejar como uma víbora, aliás, uma condição que lhe vem bem a calhar. Recordo-me que ajoelhei à sua frente pedindo por clemência, sem, no entanto, ser absolutamente atendido. Em vez disso, a minha atitude pareceu ter fortalecido a disposição daquela criatura de me torturar mais profundamente, principalmente quando se referiu a Isabel, dizendo que a afastara de mim por ser ela a única pessoa que poderia amenizar a minha desdita. Revoltei-me e essa postura me custou agressões violentas, fazendo-me despertar do pesadelo, ou seja, talvez eu já estivesse desperto, não saberia ao certo. O fato é que, tendo dito aquilo, a imagem daquele ser infernal desapareceu da minha frente. Comecei a achar que deveria consultar o psiquiatra que atendia as minhas filhas, pois desconfiava que muito provavelmente eu estava passando por surtos esquizofrênicos. Considerei que seguramente uma medicação precisa poderia minorar aqueles efeitos tão absurdos. Capítulo 7. Informações intrigantes. Inicialmente, o facultativo me ajudou bastante, porém a tortura de ver as minhas filhas definhando a olhos vistos, por mais que a clínica se esforçasse na aplicação terapêutica, abatia-me de tal maneira que era impossível continuar levando algo muito a sério em relação à minha própria vida. Quanto a Isabel, por mais que eu insistisse em reatar a nossa relação, era solenemente repelido, aumentando-me a sensação de abandono completo. Se de um lado, a medicação receitada pelo psiquiatra me afastava momentaneamente daqueles seres infernais, de outro, a situação tal como se apresentava, sem qualquer sinal de melhora, dava-me a impressão de que aquelas figuras horrorosas existiam de fato, fossem elas apenas na minha imaginação ou produto de mentes desocupadas em sintonia telepática comigo. Na verdade, eu já não sabia mais o que pensar. Sem sombras de dúvidas, porém, uma coisa era certa, elas tinham vencido. Suas promessas de me destruir por completo estavam se concretizando cada vez mais. Sem esperanças verdadeiras, tentando me agarrar aos fios que ainda teimosamente me prendiam à vida, fui literalmente assaltado por uma onda depressiva numa das poucas visitas que realizava às minhas filhas, aos quais, por sua vez, sinalizavam que aquela internação seria por tempo indeterminado. Com efeito,
Ao sair da clínica, um desespero atroz invadiu-me de tal forma que me deixei cair sobre a calçada, recostando numa parede, com as lágrimas vertendo em verdadeira avalanche de dor. No auge do sofrimento que me corria no íntimo, alguém me tocou levemente o ombro, tirando-me por instantes daquele estado de completa inanição. Tratava-se de um senhor de maneiras polidas e que, pelo seu linguajar, demonstrava ser alguém de um nível de sensibilidade e de intelectualidade que me arrebatou quase que por completo do quadro de apatia em que me encontrava. Perguntou-me se podia auxiliar em algo. Por minha vez, apesar de aquela pessoa me ser estranha, decidi confidenciar-lhe parte da minha desventura, a qual foi ouvida com profundo interesse e respeito. Quando encerrei a minha síntese sem saber ao certo como poderia ter exteriorizado tanto os meus aspectos mais íntimos para alguém que acabava de conhecer, o cavalheiro se apresentou. Chamo-me Dorival, senhor. Pietro, por gentileza, podemos excluir as formalidades? Sem dúvida alguma, Pietro. Saiba que estou aqui na simples condição de pai que experimentou recentes problemas relacionados às questões psiquiátricas envolvendo a minha filha, que, aliás, deverá receber alta amanhã, segundo informações do diretor responsável por esta clínica. Sua filha? Sim. A nossa única e amada Berenice, que está completando 18 anos esta semana. Minha esposa está com ela agora, contudo, ao desembarcarmos do nosso carro, notei que você poderia estar precisando de alguma coisa. Peço que me perdoe a intromissão, mas como eu poderia lhe ser útil? Realmente eu lhe agradeço, Dorival, mas nem mesmo eu sei do que preciso neste instante. Francamente não sei como pode me ajudar, tampouco como pedir ajuda. Meu caro Pietro, estamos em situação semelhante. Quem sabe podemos estender a assistência que nós, eu e a minha esposa Cláudia, além é óbvio da própria Berenice, recebemos de um grupo espiritualista que muito nos auxiliou. Grupo espiritualista, Dorival, desculpe-me a franqueza, mas não sou afeito a qualquer tipo de religião ou de seita. Sou um ateu convicto. Nessa altura do nosso diálogo, o nobre cavalheiro já tinha me ajudado a levantar. Colocamo-nos então no local mais adequado, próximo à entrada da clínica, para continuarmos a conversação. Respeito a tua opinião e posição relativa às questões religiosas, mas estou me referindo a um grupo de cavalheiros e de distintas senhoras que se aplicam ao trabalho exaustivo da desobsessão, ocasionada por entidades espirituais, com as quais, por vezes, muitas criaturas que residem nesta dimensão, ou melhor, no nosso planeta, se comprometeram pelos mais variados desequilíbrios em ações diretas ou indiretas, todas elas levando algum tipo de prejuízo emocional para esses assim chamados de cobradores. O assunto resvalava em aspectos ocultistas, pelos quais eu efetivamente não me interessava. Assim, comecei a arrumar evasivas para dar por encerrado o nosso colóquio. Todavia, Dorival não se fez de rogado e instou um bocadinho mais. Desculpe-me se insisto, porém, a nossa querida Berenice deixa esta clínica, como tenho certeza que muitos outros pacientes poderiam deixá-la também, por se submeter à terapia, convenientemente aqui aplicada, aliada às questões voltadas ao perdão. Este, diga-se de passagem, costuma solucionar os casos mais intrincados envolvendo o ponto que abordei há pouco sobre as questões obsessivas. Afirmo-lhe, contudo, que não se trata de terapia com conteúdo místico, tampouco mágico, porque exige-se dos candidatos submetidos a ela uma profunda modificação de hábitos mentais e de postura diante da vida. Casos existem também que por vezes são apenas minorados, mas diante desse conhecimento lhe pergunto, o que poderá ser pior? Manter-se entrincheirado em posições materialistas ou dar uma pequena chance, mínima que seja, para conhecer e talvez aplicar um tratamento que lamentavelmente vem sendo desprezado ou sequer conhecido pela maioria dos habitantes deste planeta. Não vou me estender mais, tornando-me uma pessoa inconveniente, porém deixarei contigo os meus contatos. Em caso de interesse,
Podemos juntos procurar amenizar a dor que não é somente tua, mas das tuas filhas e da tua esposa. Estarei à tua disposição. Peço que pense com carinho na minha proposta, porque no final não estamos na condição de verdadeiros guardiões amorosos dos nossos filhos, enquanto eles necessitam da nossa participação direta. Sendo assim, meu caro Pietro, o amor tudo pode, conforme é do teu conhecimento, bastando que lhe demos a oportunidade de agir. Dizendo isso, Dorival polidamente deu por encerrado o nosso diálogo. Despedindo-se, me deixou a sós com os meus pensamentos eivados de dúvidas, todas elas relacionadas àquelas informações que me prestara tão gentilmente. Capítulo 8. O último recurso. Procurei resistir, durante certo tempo, a entrar em contato com Dorival, crendo que as ideias estapafúrdias de espiritualidade, obsessores ou coisas semelhantes, em nada acrescentariam na minha vida ou na vida das minhas filhas. Poderia mesmo ser uma total perda de tempo, junto àquelas pessoas e suas práticas místicas. Contudo, depois de mais uma de tantas experiências oníricas, quando surgiu aquela figura monstruosa, achei que poderia tentar algo dentro daquela temática, porque o tal sujeito, ou seja lá o que fosse, implantado no meu subconsciente, surgiu ameaçador dizendo: escute bem, Pietro. Temos acompanhado todos os teus movimentos. Saiba que não suportaremos intromissões na nossa causa justa. Pessoas surgidas como que por encanto na sua vida, procurando auxiliá-lo, serão devidamente afastadas de maneira enérgica. Saberemos cuidar de cada uma delas, como já demonstramos sermos capazes, junto a você e a tua família. Portanto, afaste-se de quem quer que seja, para que não seja responsável pelas duras penas que aplicaremos nos intrometidos, aumentando em paralelo o nosso processo punitivo junto a você. Está avisado. Diante de tudo que eu já havia passado, decidi que não me intimidaria. Em vez disso, passei a considerar a oferta do Dorival, apesar das minhas convicções em contrário. Desse modo, após aquele pesadelo horrível com o tal mandante e a noite mal dormida, procurei o seu telefone e marquei um encontro. Queria que ele me levasse até o grupo que se dispunha a uma assistência fora dos padrões convencionais, conhecidos por mim. Ao encontrar o novo amigo, fui informado de que o mencionado grupo se consistia de meia dúzia de pessoas. A reunião deles ocorria em 2 dias da semana na edícula da casa de um dos participantes. Preferiram operar em pequeno contingente, devido à harmonização entre eles constatada pelos resultados já alcançados. Direcionamo-nos, pois, até o bairro mais nobre da minha cidade, cujo padrão de vida dos seus moradores estava muito além daquele experimentado por mim. Estacionamos na frente de uma verdadeira mansão, onde fomos recepcionados por profissionais muito polidos, que nos encaminharam diretamente para a edícula antes mencionada. O ambiente era bastante espaçoso. Pude notar de imediato que aquela sala reservada para tal reunião era uma de tantas outras dependências que a construção possuía, sendo parte dela utilizada como moradia pelos serviçais da casa. Sua decoração demonstrava ao mesmo tempo simplicidade e sobriedade, com uma mesa no centro e algumas poucas cadeiras ao redor. Um pequeno sofá e 2 poltronas encerravam a ambientação. Não demorou para sermos atendidos pelo proprietário, cujo tratamento dispensado a mim foi idêntico ao dirigido ao Dorival, que já era seu conhecido de largo tempo. O distinto cavalheiro de nome Jorge, que demonstrava uma idade avançada, apesar da sua disposição física, fez eu me sentir totalmente à vontade. Tão logo nos acomodamos naquela pequena saleta, ele pediu que eu narrasse em síntese as minhas experiências. Ouviu-me então atentamente, tal como fizera Dorival quando do nosso primeiro encontro. Assim que eu encerrei o relato, Jorge, que preferia dispensar qualquer formalidade, falou: essas experiências que o meu irmão vem passando não são incomuns, apesar de não serem, via de regra, tão profundas assim. Casos obsessivos ocorrem, entretanto, no teu caso em particular, noto e por inspiração que recebo do dirigente espiritual,
fico ciente de que se trata de um processo de subjugação que está no seu auge. Os envolvidos estão, como todos os demais que agem dessa forma, completamente equivocados em seus conceitos, porque procuram fazer justiça com as próprias mãos, atingindo você, meu caro Pietro, pelas vias mais objetivas que encontraram. De uma maneira ou de outra, a tua situação vibratória ainda não abriu brechas suficientes para que os assim chamados algozes, os quais na realidade são em sua maioria as nossas vítimas de ontem, possam agir sem qualquer constrangimento. Obviamente, não podemos descartar os casos de obsessão oportunista, através da parceria mental desordenada, incluindo também a oferta que lhes fazemos com o uso continuado de produtos ofensivos à nossa composição celular. Neste ponto, refiro-me às dependências em químicos, mas cumpre reforçar o que acabo de citar sobre as parcerias de padrões mentais desequilibrados e de posturas inadequadas em caráter repetitivo, porque, em verdade, o ensinamento paulino registrado em Hebreus 12:1 é aqui extremamente válido. O assim chamado apóstolo dos gentios registrou, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembarecemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, correndo com perseverança a corrida que nos está proposta. Assim, Pietro, iniciaremos o nosso projeto assistencial a partir de hoje. Caso seja do teu interesse, será possível você acompanhar a sessão junto ao nosso grupo, que estará chegando em minutos, sabendo de antemão que a regra não é a participação efetiva do assistido, o qual muitas vezes fica profundamente impressionado com os desdobramentos durante o andamento das reuniões. Todavia, recebi orientação do mentor das nossas atividades sobre o teu caso específico, para que a tua participação ocorra no sentido do aprendizado diante da realidade da vida espiritual que você insiste em negar. Fiquei intrigado com o fato, dando-me a impressão de que, por algum recurso desconhecido, o cavalheiro à minha frente penetrava nos meus valores mais intrínsecos, principalmente aqueles voltados ao meu total descrédito na espiritualidade. Talvez eu tivesse mencionado que a minha postura era de um ateu convicto e que esta atividade que se apresentava era de fato o último recurso que eu tentava, a fim de que tanto eu quanto o que sobrara da minha família pudéssemos ter um pouco de paz. Capítulo 9. Estranha ocorrência. A reunião teve início com uma prece que eu acompanhei sem o menor interesse, apesar de sentir em certo instante que as palavras ditas pelo Jorge adquiriram um grau acentuado de emotividade e sinceridade. Para mim, entretanto, tudo aquilo que eu observava não alterava em coisa alguma, absolutamente os meus valores. A partir de então, algumas manifestações relacionadas aos espíritos necessitados, tal como eram nomeados, ocorreram sem me despertar a curiosidade, até que certo cidadão dito desencarnado se apresentou um tanto perdido, questionando o dirigente: onde estou? Que lugar é esse? Jorge iniciou informando: mantenha-se sereno, pois você se encontra entre irmãos, num ambiente voltado à prece e à orientação de todos nós, no sentido de nos evangelizarmos com Cristo Jesus. Ora, isto então é uma igreja? Não estou interessado nas ladainhas que, aliás, nunca entendi, porque não me voltei para o aprendizado do latim. Sou, antes de qualquer coisa, um combatente, auxiliando meu pai a justificar o canalha que hoje recebe o nome de Pietro. Nominho esse que era o mesmo utilizado pelo seu filho mais velho, quando ele nos usurpou da nossa propriedade, trucidando-nos a todos diante do meu pai e da minha mãe, apesar dos pedidos de clemência. O maldito conseguiu escapar até o momento, porém não por muito tempo, porque vamos trazê-lo para o nosso lado, junto com os outros 2 faltantes, que estão travestidos de garotas nesta nova roupagem. Todos eles pagarão caro por aquilo que nos proporcionaram. A única exceção é a Isabel, esposa do Crápula, que na época também, como a sua consorte, de nada sabia. Pelo seu coração generoso, acabou acolhendo o grupinho que agora estamos justiçando.
Eu estava surpreso com o que assistia e me questionava a respeito do recurso empreendido ali. O nome da Isabel não fora citado antes por mim. Isso, entre outras particularidades, era tudo completamente estranho para mim. A resposta mais lúcida que encontrei para o momento foi a de alguma transmissão telepática da minha parte, sem que eu precisasse enviar ao grupo qualquer dado de maneira consciente. No entanto, o tal comunicante, ou fosse quem fosse, através da senhora que, inclusive, alterava seu tom de voz para um grave rouquenho, pareceu dirigir-se a mim, sem que movimentasse a cabeça, e disse: "Este verdadeiro genocida aí pensa que somos produto do seu inconsciente ou um mero recurso telepático. Todavia, somos as mesmas criaturas que foram trucidadas por ele ou por ordens dele, e todos os que lhe obedeciam operavam as execuções de forma prazerosa. Hoje, esses executores são os mesmos que ele trata como filhos e filhas." Nessa altura dos acontecimentos, o Jorge intercedeu indagando: "O meu irmão está se referindo a qual período da história exatamente?" De início, quero deixar claro que esse tratamento de irmão é integralmente declinado por mim. Não sou teu irmão. No mais, se estimulei a tua curiosidade, saiba que estamos em pleno século XIII do Nosso Senhor. Desculpe-me se utilizo uma terminologia que não lhe satisfaz, tratando-o como irmão. De todo modo, aceitando ou não, somos de fato irmãos diante do Criador. Aproveitando as tuas informações, o nosso companheiro se refere ao século XIII, quando nos encontramos praticamente às portas do século XXI. O comunicante pareceu levar um baque com a informação, porque revoltado vociferou: "Mentira! Você mente descaradamente. Saiba que colocarei meu pai diante de você, e não teremos misericórdia contigo, seu intrometido defensor de assassinos cruéis, esses que não vão mais se safar das nossas garras. Vamos nos vingar com o mesmo grau de frieza que eles empregaram conosco." Dizendo isso, a comunicação foi encerrada abruptamente, deixando-me embasbacado diante daquela ocorrência completamente estranha para mim. Capítulo 10. Algo para aprender e praticar. Ao término da reunião, saí na companhia do Dorival. Enquanto nos dirigíamos para minha casa, procurei entender um pouco mais sobre a manifestação que tanto me impressionara. Querendo ainda se tratar de um produto produzido pela minha mente e captado telepaticamente pela sensitiva, foi exatamente nessa linha que eu indaguei. Ele, com a calma peculiar que era dono, respondeu demonstrando nitidamente a sua tentativa de ser o mais claro possível diante do meu total desconhecimento doutrinário. "Meu caro Pietro, precisamos aqui separar muito bem as manifestações que são possíveis numa reunião como essa, sem que elas, em absoluto, percam a sua natural credibilidade. Dentro do ponto observado por você, existe sim a possibilidade de o aparelho mediúnico manifestar uma de suas próprias personalidades anteriores, ou mesmo uma daquelas da pessoa presente na reunião, entre outras situações sobre as quais não vamos nos aprofundar neste instante, porque a presença do ser encarnado, na verdade, não é necessariamente obrigatória ali. Então, para qualquer aspecto da nossa análise, temos de considerar as questões relativas à sobrevivência do espírito, bem como a sua consequente reencarnação, para que eu possa dar seguimento à resposta para a pergunta que me fez. Sei do teu posicionamento em relação ao que estou expondo, porém, peço que reflita, sem qualquer resistência inicial, para que o conteúdo do que eu vou lhe falar não se perca. Você está me pedindo para eu não ficar numa posição preconceituosa? É isso, Dorival? Sim, Pietro, exatamente. Posso lhe afirmar com segurança esse e outros fatos espirituais, a partir do estudo que faço do assunto há mais de 40 anos, analisando seitas, doutrinas e religiões, tanto do ramo oriental quanto do ocidental, juntamente com as suas muitas alterações ocorridas dentro de um assunto que é tão relevante para a criatura. Essas alterações, aliás, foram feitas para acomodar os interesses de mandantes e, por vezes, de certas sociedades,
dentro dos quesitos chamados morais, os quais não necessariamente são éticos, como bem sabemos. Muito bem, dando continuidade no foco central da tua questão, a comunicação ocorrida se mostrou de uma originalidade que não deixa margens de dúvidas, tanto da minha parte quanto do Jorge, o dirigente da reunião, além dos demais elementos lá presentes. O que acontece é que o espírito demonstrou estar na condição de estacionamento diante da agressão recebida, vivenciando um processo auto-hipnótico. Ele centraliza em sua mente, sem qualquer apreço pelo tempo, uma ocorrência vivenciada num período remoto, e o faz por não permitir ainda que o perdão desvincule do trauma sofrido. Um tanto impressionado com a resposta, pedi licença para interrompê-lo, lançando outra questão que desdobrava aquele tema. Caso eu admita a hipótese da reencarnação, isso significa que o trauma que o comunicante expôs ocorreu por minha integral responsabilidade? Antes da resposta objetiva sobre a tua dúvida, devo lhe dizer que a reencarnação não está incluída no terreno das hipóteses, pois se assim fosse, ou seja, caso ela não se apresentasse como algo lógico, Deus e a sua justiça, bem como o processo evolutivo, estariam completamente comprometidos. Portanto, tanto a reencarnação quanto as leis de Deus não estão sujeitas à aceitação à crença, tampouco à religião ou a qualquer outro posicionamento da criatura para exercerem a proposta educativa do espírito em evolução. Agora, em relação à comunicação em si, podemos encontrar situações que parecem, mas que não necessariamente demonstram completa originalidade, porque em alguns casos o ódio e o desejo de vingança operam por vias indiretas. São casos em que entidades com maior poder de convencimento podem, em regime de trocas, se valer de outros indivíduos desencarnados para exercerem seus projetos de vingança. Todavia, no caso que analisamos, em que o espírito te identificou diretamente, existe sim, em determinado momento da história, um relacionamento desequilibrado envolvendo alguns membros da tua família e os daquela outra. Uma relação de disputa que às vezes fez sentido há séculos atrás, por mais absurdo que possa parecer. Sem que procuremos escapar das nossas responsabilidades, precisamos compreender que a mentalidade daquele período do século XIII estava calcada em disputas, conquistas e guerras sanguinolentas, motivadas muitas vezes por bagatelas. Então, se tudo o que você me diz for possível, eu mantenho uma dívida com esse grupo, uma dívida impossível de ser saldada, Dorival. Aí reside o nosso engano, Pietro. Desde o instante em que o nosso Senhor e Mestre aportou no nosso planeta, as desavenças, sejam elas de que natureza forem, deixaram de ser tratadas pelo método do olho por olho e dente por dente, passando a ser resolvidas com o recurso do perdão, do exercício da mudança comportamental e da humildade. Isso se verifica exatamente quando Jesus nos recomendou que orássemos, inclusive por aqueles que nos caluniam ou nos perseguem. Existe sim a necessidade do exercício do perdão, posto que essa atitude demonstra a nobreza da criatura e seu grau de reconhecimento de espírito em evolução. Todos nós, um dia, em virtude de a nossa evolução ainda ser incipiente em termos éticos, precisamos do perdão, seja como alguém que peça ou como aquele que o concede a outrem, sem qualquer constrangimento, já que não são raras as vezes em que estamos ou estaremos diante de uma falta cometida por nós ou pelo nosso semelhante. Mas no meu caso, sendo eu uma criatura prática diante da vida, o que poderei fazer por mim mesmo? Entendo que essa tarefa, se ela é um fato, cabe diretamente a mim, estou certo? Peça perdão, Pietro, independentemente de recordar o que passou. Ore por esses nossos irmãos que decidiram se enclausurar no ódio, estando agora manietados entre eles, com o único propósito de fazer justiça com as próprias mãos. Seguramente, eles se comprometeram diante das leis do Criador, sem que possam encontrar a paz de consciência que tanto procuram, entendendo equivocadamente que conseguirão tranquilidade através da vingança. Veja, meu caro,
Como nos apegamos de tal forma aos aspectos passageiros de uma vida que efetivamente nós esquecemos de viver. Compreendo, Dorival, todavia eu sequer sei orar. Aquele meu amigo, demonstrando extrema paciência diante da minha alegação infantil, ou talvez inconsciente, querendo de alguma forma fugir do problema, respondeu: o nosso relacionamento com o Criador é constante, Pietro. Não precisamos de intermediação, até porque vivemos sustentados pelo seu amor. Mentalmente, fale com ele tal como você o faria com as pessoas que lhe são mais caras. Certamente, a tua honestidade e humildade promoverão as maravilhas da inspiração e, consequentemente, fortalecimento. Dessa forma, você exercita o perdão com toda a sua pujança. Peça que a misericórdia do nosso Senhor auxilie você e o grupo que entende estar fazendo justiça, para que iniciem um relacionamento de paz. No futuro, essas oportunidades de correção ocorrerão, seguramente, e todas elas lastreadas no amor. As palavras de Dorival, por algum motivo desconhecido por mim, eram vazadas com tamanha lógica que por instante senti que alguma coisa de natureza superior respondia aos meus questionamentos sobre o porquê de eu estar vivenciando aquelas situações de perseguição tão esdrúxulas, até então incompreensíveis para mim. Nas suas palavras, eu realmente identificava que tinha algo de muito importante para aprender e pôr em prática. Capítulo 11. Marcas da descrença. Mesmo diante das minhas convicções arraigadas num ceticismo ímpar, acreditando de antemão que os efeitos seriam inócuos, decidi que tentaria as solicitações de perdão, buscando na prece algum lenitivo para aquilo que estava passando. Mas, para minha surpresa, na mesma noite em que iniciei com muito pouco convencimento os mencionados exercícios, fui assaltado por um pesadelo. Era mais uma visita do tal comandante que, com seu ar sarcástico, apresentou-se dizendo: Pietro, você é uma piada ambulante, ou melhor, um verdadeiro palhaço, faltando apenas um picadeiro para que a comédia seja completa. Os teus pedidos de perdão e as orações estão muito mais para brincadeira de criança do que para algo que demonstre qualquer fundo de seriedade. Caso você tenha alguma esperança de que possamos perdoá-lo, estou lhe garantindo que essa pretensão chega a ser risível. Vamos massacrá-lo, pisá-lo, como se faz com um inseto ou com uma serpente peçonhenta. Tal é da tua natureza, seu crápula maldito. Pensa você que vamos lhe dar um instante que seja de trégua? Pois tenho a certeza absoluta que vamos torturá-lo continuadamente, a fim de que você venha para o nosso lado depois de assistirmos à tua derrocada final com a morte das gêmeas. Ao finalizar essa frase, o tal fantasma, ou fosse lá a minha criação mental, avançou na minha direção procurando me esganar. Foi quando despertei empapado de suor, tendo a nítida impressão da sua presença no meu quarto. Não mais consegui pregar os olhos naquela noite, pois as recordações de tudo que havia ocorrido até então agrediam-me de forma sistemática e dolorosa. A morte dos meus filhos, a internação das meninas, a separação praticamente definitiva de Isabel, tudo aquilo realmente liquidava gradativamente qualquer motivação que eu tinha para continuar vivendo. Questionei-me inúmeras vezes se a última tentativa de pôr um ponto final em todo esse sofrimento, procurando a assistência daquele grupo de espiritualistas, não seria apenas um adiamento da realidade que se estampava à minha frente. Não estaria eu fugindo das responsabilidades ou até de mim mesmo, buscando encobrir com essas ou aquelas receitas a situação completamente desequilibrada em que me encontrava? Pensando assim, busquei pela manhã o meu psiquiatra, mas para minha infelicidade ele estava exatamente naquele dia participando de um congresso em sua área. Porém, antes que o desespero batesse firme em minha porta, recebi com surpresa uma ligação telefônica do Dorival, o qual, como sempre, me saudou respeitoso e confiante. Alguns segundos depois, percebendo meu abatimento, questionou-me: como foi a experiência inicial do meu amigo no treinamento para o câmbio do padrão mental? Péssima, Dorival.
As minhas projeções fantasmagóricas retornaram com força total. Você gostaria de me contar isso sinteticamente, Pietro? Atendi à solicitação do amigo, mas muito mais por respeito ao seu interesse para comigo do que por minha vontade própria, uma vez que ela partia de alguém que, de fato, não aceitava qualquer hipótese relacionada a entidades espirituais. Entretanto, surpreendeu-me. Instantes após o meu relato, o que o Dorival disse a meu respeito. Foi como se ele tivesse, de alguma maneira, penetrado na minha mente, uma vez que parte dos acontecimentos de que ele tratou eu não tinha mencionado, principalmente em relação aos pedidos de perdão e a prece. Pietro, as ocorrências envolvendo a tua postura quanto a perdoar e a se sintonizar verdadeiramente com o Criador através da prece não poderiam se concretizar de forma automática ou até mesmo milagrosa, até porque qualquer uma das circunstâncias que acabo de mencionar alterariam as questões relacionadas ao nosso livre-arbítrio e às leis do Criador. Nesse sentido, é fundamental compreender que o perdão não é algo que se alcança sem a determinação necessária e o exercício contínuo, incluindo nesse apontamento a nossa real sintonia com os mentores espirituais durante os instantes da prece. Recordemos que a implementação da crença nos valores espirituais não ocorre de um momento para o outro dentro de nós, pois não somos máquinas para responder de imediato aos ajustes ou desajustes. Somos, em vez disso, seres espirituais, na nossa imortalidade, diante da justiça divina, a qual, por sua vez, se manifesta na oportunidade do uso do livre-arbítrio, colhendo tudo aquilo que semeamos. Não faremos alterações de vulto pelo simples fato de recebermos um aviso, por mais caridoso que ele possa ser. Se de um lado implementamos a infelicidade do semelhante, e isso por ignorância, é justo que tenhamos de nos esforçar para alterarmos o quadro, o que se faz à medida da nossa conscientização. Peço que não desista do intento de alterar a postura em relação ao oportunismo do passado, quando por completo desrespeito à vida, a começar da tua, foi imposta nas mentes frágeis de então a marca da crueldade. Esse trauma justamente se reflete até os dias atuais, necessitando da tua boa vontade e do teu esforço para quebrar de vez as amarras do ódio que os consome. No fim, Pietro, somos todos responsáveis pela felicidade uns dos outros diante do nosso Criador, porque basicamente somos filhos dele, irmãos uns dos outros. Não como regra, obviamente, mas o fato é que insistimos em não aceitar essa verdade. Porém, dia virá em que nos interessaremos pelo nosso próximo, tanto quanto hoje somos atentos à felicidade daqueles que se relacionam conosco, seja na família ou no círculo dos amigos. Certamente um dia amaremos aos outros como nos amamos, seguindo a recomendação capital de Jesus, que para nós resumiu todos os mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, como o primeiro, amar ao próximo, como a nós mesmos, o segundo. Ao término de suas ponderações, entre agradecendo e ainda mantendo uma ponta de descrédito, despedi-me do Dorival, comprometendo-me, não com ele, mas comigo mesmo, a participar da reunião do grupo espírita que aconteceria logo mais à noite. Capítulo 12. Muito para refletir. A reunião do grupo, liderado pelo Jorge, mal acabara de iniciar. Após a realização do preparo do ambiente e a prece inicial, quando um dos sensitivos presentes intermediou a entidade que se identificou como Giuseppe. Fazia ele referências agressivas a mim. Proferia isso, pois, nos seguintes termos: esta serpente aqui, hoje travestida de Pietro, pensa que, se unindo a esse grupo de fanáticos religiosos, amenizará ou neutralizará as minhas investidas. E após uma solene gargalhada, continuou: vocês todos vão se arrepender de estarem em si imiscuindo em assunto que não é da conta de qualquer um aqui. Trata-se de um assunto meu e do Crápula, que, aliás, gradativamente sorve o mesmo veneno do qual se utilizou com a minha família. E, dirigindo-se diretamente a mim, destilou em seu tom de voz todo o ódio que envolvia o seu coração. Maldito genocida!
Se você tivesse liquidado apenas a minha vida, hoje eu seria até um pouco mais brando no processo de justiça que movo contra você. Mas empregar aquela crueldade com bebês, crianças, moças e mulheres foi inaceitável. Você colhe agora o fruto amargo daquilo que me impôs. Percebi que o dirigente da reunião encontrou alguma brecha nas colocações do comunicante, porque em seguida, com muito tato, fez uso da palavra. Meu caro Giuseppe, a tua presença entre nós tem como princípio fundamental o abrandamento dos sentimentos aviltados que se martirizam até os dias atuais, tornando-o um verdadeiro prisioneiro deles. Entendo a tua indignação diante do que lhe foi imposto em certo período da história particular entre a tua família e a do nosso companheiro que hoje aqui se encontra, necessitando, como você, aliás, todos nós, do perdão como verdadeira terapia evolutiva. Quais os frutos que você colherá, alimentando a dor que lhe perpassa o íntimo, escravizando inclusive os seres amados que procuram cumprir o teu projeto de vingança? Note o tempo que se passou entre o ocorrido e a situação atual. Pese na balança da vida para ver se compensou tantos séculos de dor. Nesse instante, a entidade interrompeu o dirigente vociferando. Escute aqui, seu padreco metido a santo. Quem você pensa que é para falar comigo dessa maneira? Saiba que eu sou um nobre, possuo direitos de propriedade e negociei com o avô deste maldito mau caráter que aqui se encontra, a seção da terra que ocupo. Foi, portanto, a ganância desse crápula a responsável por tudo o que ele vem promovendo, quando ele contratou, inclusive, mercenários para eliminar todos da minha família, até funcionários meus, para retirar aquilo que me pertencia. Vou-me daqui, porque na verdade não tenho satisfações para te dar. Tenho de preparar com urgência as nossas defesas para continuar a luta. Eu estava completamente atônito com o que acabava de ouvir. Seguramente o momento não oferecia qualquer oportunidade de questionamentos. O Jorge, então, como dirigente responsável, convidou a todos para uma prece em favor daquele irmão, que acabava de deixar o recinto, e deu continuidade à reunião com a tranquilidade que o caracterizava. A minha ansiedade aumentava a cada instante. Eu não via a hora de poder questionar o Dorival, que me acompanhava a respeito do sucedido. Com efeito, a hora seguinte, até o encerramento das atividades e as cordiais despedidas, me pareceu uma eternidade. Mas tão logo nos retiramos, perguntei ao amigo a respeito da ocorrência final na comunicação. Dorival, muito solícito, procurou me esclarecer. Note, meu caro Pietro, como a mente é complexa na manutenção de traumas, cujas ocorrências datam de quase 700 anos. O nosso irmão Giuseppe, conforme se identificou, se vê diante de um quadro completamente antagônico aos seus interesses. Essa situação contrária apresentou-se justamente através das palavras do Jorge, todas elas inspiradas pelo dirigente espiritual dos trabalhos, que aliás buscou um processo inicial de conscientização desse nosso companheiro. Este, porém, enclausura-se em si mesmo, retornando em condição auto-hipnótica aos momentos vivenciados naquele período primitivo da nossa evolução, quando a força estava sempre de forma cruel acima das negociações. Mas o que ele passou a vivenciar naqueles minutos era de fato real. Como não? Giuseppe, fugindo da sua própria realidade como espírito imortal detentor, portanto, das qualidades superiores em potência, refugiou-se no seu subconsciente profundo, na personalidade não abandonada por ele até hoje, passando a reviver, no movimento de recordação, as características reais daquele momento de nobreza. Caso ele se encontrasse reencarnado e ocorrendo em caráter rotineiro o fato por nós presenciado, ele seria, com acentuada possibilidade, tratado ou internado como esquizofrênico. Isso porque a ciência do planeta ainda desconhece as capacidades do espírito, embora alguns dos seus componentes lutem para apresentá-los no seu caráter comum e verdadeiro de existência. Bem, mas o tempo, senhor da razão, alterará de forma gradativa essa visão limitada, sem que consciências sejam agredidas, agindo, enfim, na medida exata da nossa evolução.
Nesse caso, Dorival, é possível que o Giuseppe mantenha viva a realidade dessas experiências com a personalidade do nobre de aproximadamente 7 séculos atrás? Este é justamente o desafio do nosso grupo de trabalho junto aos mentores espirituais. Retirá-lo do monoideísmo doloroso em que se encontra, oferecendo-lhe a possibilidade real de isso acontecer, pelo menos nos seus momentos iniciais. A tarefa de trazê-lo para a realidade da continuidade da vida está feita ao processo mediúnico, em que, através do contato com o intermediário encarnado, as aparências da existência terrena ganham maior força. Com isso, será possível quebrar as estruturas mentais viciadas nas quais ele se encastelou. Para que eu me faça um pouco mais claro, esse contato com o médium, da forma como ocorre, produz um choque semelhante àquele que o espírito percebe no seu estado reencarnatório, renovando-lhe ou pelo menos dando-lhe a oportunidade de renovar-lhe o padrão energético mental, abrindo-lhe assim certa porção de consciência que jaz embotada pelo processo hipnótico autoimposto. A situação como um todo me parece complexa mesmo, Dorival, de fato, porque somos criaturas muito ricas em todos os sentidos, mas que ainda não sabem lidar com as riquezas dos nossos potenciais, os quais são de origem divina. Na verdade, muitas vezes empregamos esses potenciais para promover enfermidades, as mais variadas em nós, em processos psicossomáticos de difícil diagnóstico. Mas não podemos estacionar nas condições equivocadas com as quais você se envolve, porque o mesmo potencial que promove a enfermidade é o mesmo que produz a cura, os benefícios do movimento do amor para nós e para os nossos semelhantes. Nesse sentido, as energias desequilibradas que são movimentadas pelo guerreiro são as mesmas que, sublimadas, são movimentadas pelos santos, criaturas essas que exercitam o verbo amar em todos os instantes de sua existência, estejam elas na dimensão que estiverem. Diante de tudo o que você está expondo, o que devo fazer então, Dorival? Insista na prática do perdão, não apenas em relação ao nosso Giuseppe e os integrantes da sua falange, mas também em relação a você, para que o perdão possa se concretizar, porque aquele que não se perdoa, como poderá fazê-lo em favor do próximo? Em paralelo, recorra à prece intercessória em favor desses nossos irmãos que sofrem na ignorância do respeito a si próprios. Também inclua você e os seus familiares nas orações, para que o Senhor possa sustentá-los diante das provas às quais vocês estão sendo submetidos. Lembre-se, Pietro, que o amor é o elemento mais poderoso do universo, é o único com existência real. Aquilo que difere dessa realidade não passa de frutos das mentes ainda ignorantes de suas próprias potencialidades divinas, procurando se manter na ilusão do egoísmo. Mais uma vez eu experimentava a sensação de energias novas com os esclarecimentos do amigo Dorival. Agradecido, me despedi com um abraço fraterno, tendo a certeza de que teria muito material para refletir durante os próximos dias. Capítulo 13. Desespero Supremo. Fosse coincidência ou não, uma série de dúvidas pairava na minha mente em relação aos últimos acontecimentos, principalmente quanto às ameaças do tal comunicante Giuseppe. Essas, aliás, não se fizeram esperar. Tanto eu quanto Isabel fomos chamados à clínica, onde as gêmeas se encontravam internadas, para sermos comunicados das terapias que seriam intensificadas nas garotas. Ocorreu que, em virtude de o quadro esquizofrênico delas apresentar súbita piora, os fármacos utilizados até então não fizeram frente aos surtos que subitamente passaram a acontecer. Com efeito, dentro do meu conhecimento limitadíssimo à época sobre as enfermidades ditas psiquiátricas, chocou-me ver as minhas filhas se apresentarem diante de nós, tal como dois verdadeiros zumbis. Isabel, inconformada com aquele espetáculo doloroso, não conseguia conter as lágrimas, e para o meu desespero, em determinado instante que procurei consolá-la, ela me evitou de todas as maneiras,
como se estivesse transferindo para mim a responsabilidade da infelicidade experimentada pela nossa família. A minha dor se exponenciava até próximo das raias da loucura. Questionava-me como ainda me mantinha lúcido diante de tanta expiação. Para acrescer aquele drama dantesco, novamente eu experimentaria horas depois, quando me recolhi ao leito mais cedo do que de costume, uma agonia maior, essa que já não era pouca. A tal entidade, fosse o demônio em pessoa, a minha alucinação, apresentou-se no meu pesadelo com ares mais sarcásticos que os costumeiros. Dirigindo-se a mim, disse arrogantemente: "Estou cumprindo com o prometido, seu crápula, proporcionando o agravamento dos problemas mentais das tuas garotas, para que dessa forma você possa sofrer ainda mais, assistindo ao quadro de degeneração que se opera sem que possa fazer coisa alguma. Você acreditou realmente que, ao se unir ao grupinho Carola, suspenderia o processo punitivo que mantivemos reservado para você e os teus familiares, todos eles, aliás, acompliciados e tão culpados quanto você, pelo genocídio imposto aos membros da minha família? Enganou-se, pois estávamos há muito tempo trabalhando com afinco para pegarmos todos os pássaros na mesma gaiola. Mas confesso que chego a sentir um pouco de pena da Isabel, a quem também estamos momentaneamente dando certa assessoria vibratória para que ela possa sentir verdadeira repulsa de você. Diga-me com sinceridade, eu e meu grupo somos muito competentes, não é mesmo?" Tive o ímpeto de avançar em sua direção sem temê-lo, contudo, despertei ainda tendo a impressão de que ouvi aquela criatura desprezível dizendo: "Isso, mantenha acesa a chama do ódio no teu coração, pois isso facilita em muito o nosso trabalho." Realmente, um misto de ódio e desespero abateu-se sobre mim, com tamanha intensidade que me levantei no sobressalto, indo em direção à garagem de casa, com a intenção firme de solucionar aquele problema de uma vez por todas, asfixiando-me com os gases tóxicos emitidos pelo veículo. O monóxido de carbono faria um serviço limpo e rápido, e para isso eu nem precisaria gastar muito tempo. Cheguei mesmo a pegar a mangueira e instalá-la na janela do veículo, porém ao término da operação, quando fui ligar o motor, minhas mãos tremiam de tal maneira que eu simplesmente não conseguia colocar a chave no contato. Por mais de uma vez, a derrubei no tapete, tendo certa dificuldade de apanhá-la. Por conta disso, acusava-me agressivamente pela covardia com a qual lidava com as coisas e praguejava contra aquele infeliz. Se aquele fantasma infame realmente existisse, talvez ele estivesse coberto de razão ao me acusar das atitudes covardes por meio das quais submeti tanto ele quanto os membros da sua família, quando já se encontrava capturado à minha frente. As lágrimas de desespero e de revolta inundaram a minha face. Não sei realmente por quanto tempo estive naquela condição, amargando a desdita de uma vida em que eu sequer tinha capacidade de encerrar. Capítulo 14. Sensatas observações. Não entendi muito bem qual foi o mecanismo mental que fez com que o Dorival me telefonasse, justamente naquele instante de sofrimento tão intenso para mim. Deu-me a total impressão de que ele sabia o que estava acontecendo comigo, a tentativa malograda do suicídio que eu procurava por desespero de causa. Tanto é assim que, tão logo atendi aos insistentes toques do telefone, ele iniciou as suas colocações da seguinte maneira: "Pietro, sei que você está passando por momentos muito delicados, o que honestamente considero dentro de certa normalidade, após as ocorrências que temos observado e as interferências junto ao grupo de obsessores. O que poderíamos esperar em meio a tanta revolta por parte desses nossos irmãos? Isso não é surpresa para quem está habituado a esse tipo de assistência. Mas no teu caso especificamente, precisamos incluí-lo de imediato na assistência espiritual, em que a fluidoterapia será de grande expressão para a sustentação energética. Ela será, inclusive, extensiva àqueles nossos irmãos que se encontram em um processo de ligação direta com você e com os teus familiares.
Antes mesmo que eu iniciasse a minha contra-argumentação, no sentido da minha pouca disposição para a proposta, Dorival continuou. Sei do teu grau de resistência no que diz respeito à terapia desobsessiva e às atitudes práticas envolvendo o exercício do perdão e da prece, mas no estado em que as coisas se encontram, peço que você simplesmente atenda a minha solicitação. Faça um esforço, mesmo que a contragosto inicialmente. Dê uma oportunidade para que os nossos mentores, que nos acolhem em nome do nosso Senhor, possam não apenas atendê-lo, mas também assistir os teus familiares e esse grupo de irmãos que insiste em se debater nas sombras da ignorância e do sofrimento, proporcionado por um processo de vingança e de justiça equivocado, o qual irá mantê-los por tempo indeterminado nesse verdadeiro vale de trevas. O pedido do Dorival, coincidentemente ou não, eu não saberia explicar ao certo, demonstrava tamanho conhecimento do que se passava comigo, que eu decidi atendê-lo de bom grado, até porque o esforço que o novo amigo fazia em relação ao meu bem-estar e ao dos meus familiares era tamanho que seria uma grosseria e ingratidão extrema da minha parte qualquer atitude em contrário. Pensando assim, respondi afirmativamente. Contudo, aproveitei o ensejo para lhe lançar um questionamento. Está certo, mas quando podemos começar? Aliás, do que se trata efetivamente essa terapia? Dorival respondeu sorrindo aos meus ansiosos apelos. Meu caro Pietro, com a calma adequada, iniciaremos esse tratamento hoje mesmo, numa casa especializada nessa tarefa. Peço apenas que não resista, fazendo rotulações antecipadas. Simplificadamente, posso dizer que a assistência magnética e espiritual se consiste em várias sessões de transferências energéticas, patrocinadas por médiuns, unidos nessa tarefa aos mentores espirituais. Os benefícios dela estarão sendo observados à medida que o tratamento se processa, estimulando através do corpo espiritual os aspectos relativos à autoconfiança, ao equilíbrio emocional e à dispersão de energias deletérias produzidas pela mente em desalinho, as quais, em conjunto com outras, nos colocam em situações cada vez mais embaraçosas dentro do terreno da baixa autoestima, levando-nos por vezes a medidas extremadas diante do desespero. Pareceram-me a princípio muito sensatas as observações do novo amigo. Necessitado como me encontrava, procurei ser o mais positivo possível, apesar da minha resistência às tratativas de caráter místico. Incrivelmente, nesse particular, Dorival, ou seja lá quem o assessorasse, me transmitiu a impressão imediata de que ele lia minha mente, tal como um livro aberto, porque em seguida ele completou. Não tratamos esses assuntos importantes sob viés oculto, recheado de crendices e de superstições tolas, Pietro. Antes, tratamos essas questões com a coerência da razão e das pesquisas e estudos demorados sobre aquilo que estamos nos propondo fazer, tanto por nós quanto pelos nossos semelhantes. Em outras palavras, a caridade ou a nossa disposição em estender o amor ao próximo através das nossas ações exige discernimento, e é exatamente aí que entram as pesquisas, os estudos e a sua prática continuada. Não se preocupe, tampouco crie barreiras mentais às propostas que lhe apresento, porque elas não se encontram em terreno infantilizado diante do Criador, mas sim dentro da lógica trazida por Jesus no seu Evangelho, que nos oferece o norte para que as nossas existências sejam produtivas dentro do terreno evolutivo. Seguramente o conhecimento de nós mesmos, das nossas potencialidades, nos oferecerá a chance de fazermos o melhor por nós e para os nossos semelhantes. Em síntese, o Senhor nos estimula a usarmos a nossa inteligência fazendo o bem, e isso porque simplesmente o bem é nosso patrimônio divino, o verdadeiro tesouro que nos pertencerá para sempre. Portanto, deixe-se contaminar pela lógica dos ensinos do Cristo e você poderá constatar em pouco tempo que ele de fato é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso será proporcionado não mais por uma fé cega, mas sim pela racional,
que atende à lógica dos fatos em qualquer tempo das nossas existências. Experimente e você verá.